Fala, turma, estamos de volta aqui para mais um podcast do Conexão LFC. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Hoje a gente tem um convidado muito especial e hoje a gente vai falar sobre compromisso, comprometimento. Já ouviu falar sobre comprometimento, Tito? Já, bastante. Nós vamos falar Sempre. sobre constância. Nós vamos falar sobre constância, compromisso, constância e tem um terceiro item aí que a gente vai deixar mais pro final para ficar uma surpresa. Por que eu tô falando isso? Convidei um especialista aqui, um mentor de empresários, um cara que trabalha com consultoria, um cara que trabalha com alta performance, que já treinou milhares de empresários e segue treinando, faz parte de uma das equipes mais respeitadas hoje, né? Depois ele vai contar pra gente aqui. E eu trouxe esse cara para ajudar a gente, nós loteadores, né? Conexão LFC, os loteadores fora da curva. Nós que temos um grande desafio de fazer uma empresa de urbanismo. É diferente você saber fazer o loteamento, de você montar uma empresa de urbanismo, que aí entra a gestão empresarial, que aí entram todos os desafios que você já conhece. Seja bem-vindo, Marcos Tito. Muito obrigado por aceitar o convite aí, ter encaixado na agenda. E vamos bater um papo aqui descontraído para ajudar essa galera a fazer, de fato, uma empresa de urbanismo de sucesso. Maravilha, Cleiton. Feliz demais estar aqui com você, a gente poder estar falando aí com a tua audiência, estar trocando ideia, estar explorando aí os assuntos aí que você tá super atuante aí, trazendo conteúdo para a turma, agregando valor aí para que essa turma possa trabalhar cada vez mais o seu lado empreendedor, o seu lado gestor, o seu lado empresarial, o seu lado líder. Então, estou aqui para a gente trocar ideia, bater papo aí, contribuir no que for possível. Massa, eu te conheci aqui em 2014, eu não sei se você falou para mim que lembra aqui antes do nosso bate-papo. 14 eu mudei para Fortaleza. Sim. E fui para a DMV trabalhar como corretor de imóveis para conhecer o mercado. A melhor maneira de conhecer os bairros, conhecer os produtos do mercado imobiliário, que eu vim do mercado imobiliário já vim para um produto de loteamento, era como corretor, pegando plantão para conhecer os gestores, enfim. E aí a DMV ia aplicar um treinamento, não lembro o nome. De vendas, né? Vendas, tinha os nomes certinho lá e tal. E aí eu fiz contigo, acho que foi no auditório do Duets, não sei. Foi no Duets. O primeiro que eu fiz, depois fiz Isso. mais uns dois ali, dois, três. E aí ali eu já vi muito compromisso, ali eu vi constância, ali eu já vi muita coisa em você. Compromisso, constância e comunicação, que é o terceiro item que eu queria falar. Legal. Comunicação. Trabalhando a sua comunicação diante de... Cara, se hoje nós já temos tanta coisa contrária, tantas crenças, tantas bordões, tantas coisas sobre coach, sobre treinador, sobre mentor, imagina aquela época, né? Você falou para mim que abriu seu CNPJ em 2009. Isso. Ali já era 2014, já tinha 5, 6 anos de trajetória. Sim. Fala pra mim, quem é o Marcos Tito? Eu nem te apresentei como nenhum título abaixo de você. Marcos Tito é fulano, porque eu quero escutar de você quem é o Marcos Tito. E o que você enfrentou nesse desafio, nesse início de dar treinamento, de onde você veio, por que você começou a fazer isso, o que queima no seu coração aí pra fazer Legal. isso? Maravilha. Cleiton, assim, é uma longa história, porque eu poderia me intitular como um administrador, tá? Porque é o que tá no meu sangue, é o que eu amo fazer e é o que eu ajudo as pessoas a fazerem. Então, mesmo no foco, quando eu tive durante muitos anos, o foco no desenvolvimento também de pessoas, e menos de empresas, mas mais de pessoas, querendo ou não, você está ajudando a pessoa a administrar ali a vida dela também. Mas a minha jornada, ela começou nesse segmento de ajudar, no caso, empresas, em 2001, quando eu comecei com a implantação de ISO 9000. Então, eu comecei com consultoria, eu trabalhava no Apvida em 2000 e eu trabalhava na área de qualidade, que era a área que cuidava do certificado da ISO 9000. Então, eu estudava administração na época e ali eu comecei a aprender sobre os funcionamentos de todas as áreas de uma empresa, porque a ISO 9000 ela pega tudo, né? Então ela fala de melhoria contínua, ela fala de ação corretiva, preventiva, sabe? Fala de produção, ela fala de não conformidade, de conformidade, ela fala de indicadores, ela fala de diretrizes estratégicas do negócio, missão, visão, valores. Então, naquele momento, tudo que eu estudava na faculdade, eu fazia administração na Federal, começou a fazer sentido. E eu tava assim, meio, não me encontrava muito ali na administração. Eu falei, caramba, isso é muito legal. Isso aqui é muito bacana. Eu comecei a gostar muito daquilo. E um ano depois eu fui chamado para trabalhar numa empresa de consultoria. Entrei lá como estagiário de consultoria, uma empresa do Rio Grande do Sul que tinha uma matriz em Fortaleza. E aí eu comecei num processo de implantação de ISO 9000 em várias empresas, acompanhando outros consultores que eram sêniores, né? E aí, rapidamente, com menos de um ano, eu já fui contratado por essa empresa, era estagiário, fui contratado e fui crescendo nessa jornada de consultoria na área de processo, na área de gestão, sabe? Eu sempre tive muito essa visão matemática, essa visão lógica das coisas.
Então sempre fui muito apaixonado pela lógica dos processos, sabe? A metrificação, a rastreabilidade das informações, dos dados, a constatação da realidade a partir de uma, sabe, de um cenário desenhado ou de indicadores ou de processos muito bem desenhados, sim, mas a realidade é como, né? Então eu gostava muito de auditoria, de auditar, de constatar realmente se aquilo estava acontecendo, entendeu? E aí me apaixonei muito por isso e ao longo do tempo eu também sempre tive muito esse olhar para o desenvolvimento pessoal também, eu tive muita curiosidade disso. Então, lá em 2005, eu fiz minhas primeiras formações de neurolinguística, de PNL, onde aquilo ali era uma coisa bem inicial, né? Bem longe de ter um hype, assim, em relação ao assunto. Depois vieram as formações de coaching também, onde eu fiz pós-graduação em coaching, onde eu fiz mestrado nos Estados Unidos também, e onde eu busquei credenciamento em relação aos nossos cursos também por uma instituição que atua em 138 países, né? E que já existe há 30 anos, que é o ICF, que é o International Coach Federation. E a gente trabalhou muito forte nisso, mas eu sempre com uma veia muito empresarial. Então tinha aquela pegada, apesar de ter uma empresa que era uma empresa de eventos, na verdade a nossa empresa era uma empresa de eventos, né? Que tinha muitos treinamentos e tudo, mas eu sempre tive uma veia mais de negócio, uma veia mais empresarial. Então eu gostava muito da gestão do negócio. E aí a gente acaba, assim, a gente tem que estar feliz com o que a gente está fazendo, Claro. sabe? Tem que se sentir desafiado. Então, assim, no momento o que eu faço mais são mentorias empresariais. Então, o meu foco hoje é um foco com o empresário. Então, ontem, por exemplo, coincidentemente, foi um dia que eu atendi muitas clínicas. Foram 6 clínicas de localidades diferentes aí do Brasil, atuando em mentoria de negócio, com foco mais comercial, com foco mais em marketing, tráfego, sabe? E sempre com um olho em relação à rentabilidade do negócio, custo de aquisição de cliente, indicadores de desempenho, parte comercial. Então é um pouco isso, né? Eu sou essa pessoa que gosto muito de performance, sou essa pessoa também que sou muito pé no chão e tento trazer isso para o empreendedor. O empreendedor, às vezes, ele é muito otimista e ele é muito, às vezes, impulsivo, muito apaixonado pelo produto dele, sabe? E aí ele é muito. Às vezes ele esquece um pouco de olhar para coisas que estão ali, que estão no ponto cego deles, Uhum. e muitas vezes eles escorregam ali. E às vezes, por tantos anos de experiência e por centenas e centenas de empresas, sabe? Milhares de horas atuando com esses empresários ao longo dessa jornada, tem várias coisas que a gente bate o olho e a gente sabe que aquilo ali Sim. é um futuro problema, aquilo ali já é um potencial problema e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Então a gente ajuda muito a abrir o olho dessas pessoas, a sinalizar essas pessoas, sensibilizá-las em relação a algo que pode acontecer e o que elas precisam fazer já de forma prévia para que aquilo não dê um problema lá na frente, né? Maravilha. Acho que o primeiro passo aí é você dar consciência para a pessoa, né, Tito? Porque ela vai se formando, criando aquela casca ali de que ela sempre fez assim, sempre deu certo, né? Eu passei por isso, transitando de pessoa física dentro dos projetos para pessoa jurídica, para criar uma empresa de urbanismo. Tinha algumas mentiras ali que eu criava para mim mesmo, e na verdade viravam verdade na minha cabeça, que funcionavam até ali, eu ia levando aquilo e dava tudo certo. Só que a partir do momento que eu criei a empresa de urbanismo e comecei a me comunicar com a minha equipe, e criar essa equipe, eu vi milhares de desafios e muitas vezes nós mesmos empreendedores, escondemos isso ali para a gente vai dando um jeitinho, a gente vai levando e aí a gente precisa o quê? Ter a consciência que a gente precisa de ajuda. E para isso a gente precisa deixar de lado o orgulho, a vaidade, a gente precisa ter humildade. Tito, me ajuda. Tito, é meio que quase que uma conversão, né? Senhor, a minha vida é sua, né? Me ajuda que eu não sou nada sozinho, né? A gente precisa de humildade para fazer isso e entender que ele é todo poderoso e vai nos salvar e vai nos ajudar, enfim, entregar a vida a ele. É mais ou menos igual, Tito, minha empresa está aqui, eu vou me despir em frente de você com todos os meus problemas. Eu fiz essa caca aqui, eu fiz essa merda aqui, eu fiz isso, já tá assim e eu acredito que vai ficar pior na frente. É esse detalhe que normalmente não acontece. O empresário, ele se fecha, porque ele acha que às vezes, esse cara, quem é esse cara? Esse cara não vai me ajudar, esse cara não tem a experiência que eu tenho, só eu que sei o que tá nos bastidores. E aí, esses 3 temas que eu trouxe, comunicação, compromisso, comunicação, compromisso e constância, porque isso tem mudado a minha vida. Me comunicar melhor e mais. Eu era muito um cara de falta de comunicação,
Eu sempre fui um cara extrovertido de bater papo, mas era a comunicação ali do bate-papo. O necessário mesmo, às vezes com a esposa, com os pais, Sim. com os sócios, não era assim, cara, eu preciso me comunicar com vocês. Então eu comecei a trabalhar muito essa comunicação Como uma ferramenta, como né? uma ferramenta, entendendo que eu era deficiente naquilo e eu sempre ia me achando, antes eu me achava o cara do network, o cara da comunicação, tá tudo transparente, na minha cabeça tá claro, não tá claro para todo mundo. E às vezes culpava as pessoas, olha, a empresa não vai porque fulano não, realmente não encaixa aqui e tal. Mas a gente fala que quando o cara não entende o que você tá falando, o problema é seu e não do cara. A comunicação não foi bem feita. E essas três coisas mudaram, tem mudado a minha vida diariamente, que é um exercício diário, né? Essa questão da comunicação, que aí faz com que você gere compromisso com outras pessoas. Você começa a se comunicar, começa a gerar compromissos públicos. Vou fazer uma live, vou fazer um podcast, vou tal. Eu tenho que estar aqui, eu marquei com o Tito, tal. Isso vai destravando a gente, vai trabalhando a comunicação. E aí, obviamente, a gente precisa da constância. Não pode parar, não E do adianta. compromisso de você fazer Exatamente, o que você está colocando exatamente. na agenda de que tá todo mundo vendo ali, né? É, porque eu me comunicar bem é bonito pra caramba, eu fazer o compromisso contigo e o comprometimento, tô comprometido com isso aqui. Mas se eu não tiver constância, não vai. Às vezes a constância é mais poderosa do que, às vezes, o conhecimento É técnico. a sustentação. Exatamente. E aí, quando você. Um desafio que a gente passa, as empresas de urbanismo, os loteadores que eu vejo, eu também tenho algumas mentorias para loteamento, né, onde a gente ensina do zero o cara a se tornar sócio de um loteamento sem colocar recurso próprio, entendendo a Legal. inteligência do negócio. Ou eu trago loteadores já mais experientes que, cara, eu não sei como é que tá a pegada do marketing digital, a minha empresa de urbanismo está um pouco perdida aqui, eu sei fazer o loteamento, mas eu sinto que eu estou me perdendo nas métricas do marketing digital, nas métricas das vendas, nas métricas de obra. Eu sinto que eu estou deixando dinheiro na mesa. E eu estou inseguro para lançar, porque o mercado está muito dinâmico. Lançado da maneira tradicional às vezes não funciona, né? E como eu estou me movimentando, formando a minha empresa de urbanismo, eu estou vivendo muitas coisas e pedindo ajuda para muitas pessoas para, cara, você tem mais experiência nisso, me ajude. Eu preciso analisar métricas, eu preciso criar processos, eu preciso jogar tecnologia nesses processos para poder rodar bem e depois eu preciso colocar pessoas, né? Se eu tenho processo e tecnologia, eu coloco pessoas mais fácil. Sim. E quando você fala de processo, me identifica muito. Você falou algumas coisas que me identifiquei muito e que eu preciso, né? Dizem que o feedback que a gente mais tem dificuldade de ouvir é o que a gente mais precisa, né? Você falou de pé no chão, né? Que pode ser enxergado como uma crença limitante pra gente. Ah, pé no chão, vamos voar, né? E às vezes a gente tem algumas frentes falando, meu irmão, negócio de pé no chão não voa. E a gente tem uma galera pé no chão. Eu sou o cara de querer voar alto, de querer, eu sei que você também é. Eu entendi o seu pé no chão. Quando você é muito voar alto, você tem que trabalhar o pé no chão. Quando você é muito pé no chão, você tem que trabalhar o voar alto, né? Tem o equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio, né? Então eu me identifiquei muito com o que você falou, da questão no pé no chão. E você falou dos processos. Você é apaixonado pelo processo, pela métrica, pela auditoria. Sim. Cara, essa eu acho que é a chave e é o grande diferencial das empresas que prosperam das empresas que não prosperam de fato, que criam bases sólidas. Eu queria que você falasse para mim o nível de importância que você enxerga e como você trabalhou isso dentro de você, do primeiro ponto aqui, da comunicação. Você era um cara tímido, fechado, você começou a palestrar, você foi na raça com medo mesmo. Como é que foi? Pra galera que tem medo de se comunicar e acha que não faz diferença ela se comunicar ou não, ou enfim, eu não sou muito bom para falar e acaba se fechando e não trabalha essa comunicação. Sim. Como é que você enxerga esse item, comunicação na sua vida? Como é que você trabalha isso? Cleiton, assim, eu sempre fui uma pessoa introvertida, tá? Eu era uma pessoa muito tímida na infância. Então, muito tímida mesmo. De não sorrir, de não se comunicar, de não interagir, isolado, né? Tinha crenças realmente limitantes, assim, muito fortes. Então, tinha um complexo de inferioridade muito grande, na infância mesmo, ali como um todo. Então, isso foi uma coisa que me atrapalhou muito. Mas até o momento em onde pelo esporte, eu comecei a identificar que eu era. Que, poxa, eu sou bom, eu consigo ser bom em alguma coisa. E aquilo ali foi um gatilho para outras coisas. Para que eu pudesse ser melhor na escola, passar de ano sem ficar de recuperação, né? E começasse a colocar outros objetivos ali na minha vida, tá? Mas eu me comunicava bem, a questão é que eu era introvertido. Você pode ter a oratória, você pode ter a boa dicção, você pode ter o vocabulário, o repertório de palavras, né? Eu tenho tudo isso.
E nunca tive dificuldade em ter isso, mas eu era introvertido. Porque qual a diferença do introvertido pro extrovertido, Cleiton? O extrovertido, ele necessita de um estímulo externo. Na verdade, ele gosta, ele depende, ele busca a conexão com o ambiente externo. Sabe? O elogio, o reconhecimento, o parabéns, a conversa, trocar ideia. Ele precisa dessa conexão, Sim. sabe? Isso alimenta ele. Se ele não tem isso, ele busca isso, ele fica mal. A primeira pessoa que ele encontra, ele puxa uma conversa, nem que seja na padaria, na fila do banco. Fila do banco não, que ninguém vai pra banca mais hoje, né? Esse é o introvertido? Esse é o extrovertido. Extrovertido, ok. Porque ele tem a necessidade da conexão externa. Tá. O introvertido, ele não tem a necessidade da conexão externa, do estímulo externo. Então, ele não tem a necessidade do elogio, ele não tem a necessidade do reconhecimento, ele se resolve muito bem com ele mesmo. Ele já tem um processo de diálogo interno muito forte, onde ele já se cobra muito. Sim. Entendeu? Então, automaticamente, ele também acha que as pessoas não precisam do elogio, não precisam do reconhecimento e também elas estão ali de boa na delas. Só que o que é que acontece, meu amigo? Quando você olha para o perfil brasileiro, 90%, aí eu tô falando um pouco do DISC, tá? Que é aquele estudo que foi criado em Harvard pelo William Marston Moulton, que fala ou seja, o dominante, o influente, o conforme, o estável. Né? Eu ia até perguntar, Isso. linkando um pouco as 5 linguagens do amor, Sim. que você falou também aí, do elogio Sim. e tal, e eu disse que Palavras também. de afirmação Show. e Exato, tal, né? Presente, serviço, palavra de afirmação, tempo de qualidade, Do toque Gary físico, Chapman, né? toque O livro e físico, tal, exatamente. Legal. Então, assim, o meu perfil, ele não é o perfil comunicador. Ele é o oposto do perfil comunicador. Ele era o perfil analista. Ele é exatamente o oposto. Quanto maior o seu comunicador, né? Assim, você vai se distanciando do analista. Então, são perfis opostos, tá? Um Legal. sobe e outro baixa. Então, o que é que acontece? Eu sempre tive essa dificuldade. A partir do momento em que eu comecei a me sentir mais seguro, eu comecei a me comunicar mais. E aí, automaticamente, profissionalmente, eu tinha as ferramentas, mas eu não tinha a necessidade, tá? Na vida como um todo, o que é que faz com que a gente mude um pouco o nosso perfil? Não digo mudar o perfil, mas a gente se adaptar a um perfil que é mais comunicativo. São as necessidades. Se você tem um desafio, e aquele desafio é um desafio que é importante para você, e existe valor naquele desafio, aquilo ali agrega valor a você quer aquilo, porque existem outras coisas por trás, assim, que enchem teus olhos. Se você tem uma dificuldade na comunicação, meu irmão, você vai se esforçar e você vai mudar aquilo, porque tem outras coisas que pesam mais. Então, eu sou mais comunicador. Poxa, eu dou treinamento, e dou treinamento há muitos anos, para centenas de pessoas, sabe? E tô ótimo no palco, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, quando eu olho no disco, o meu perfil comunicador, ele ainda é o menor. Volta aí, você ia falando de 90% do brasileiro dentro do disco. 80% da população brasileira é comunicador. Ok. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o meu perfil, eu tenho um comunicador baixo para o padrão brasileiro. Se eu for na Europa, o meu comunicador não é considerado baixo. Mas para o perfil brasileiro, o meu comunicador é baixo. Agora, comunicador é diferente de comunicativo. Eu sou comunicativo. Não tem nada a ver. As pessoas às vezes falam, o Silvio Santos. A gente faz um exercício do DISC e mostra lá um vídeo e tal, com as falas do Silvio Santos, dando uma entrevista ali, no momento off dele, né, respondendo algumas perguntas e tudo. Qual que é o perfil do Silvio Santos? Aí todo mundo, ele é comunicador. Não, ele é um comunicador, é a profissão dele, ele não é um comunicador. O Silvio Santos, ele é um executor analista, certo? Ele é o dominante conforme. Sim. É aquela pessoa que é focada em resultado, é voltado para dados, para resultados, sabe, para processos, e que é os dois de baixo do DISC, entendeu? Um é introvertido e o outro é extrovertido, esses dois perfis, mas eles são voltados mais para resultado. E menos para emoção, para sentimentos e até para relacionamentos, entendeu? Então, assim, ao longo da minha jornada, como eu fui da consultoria, e a consultoria me trouxe também o desenvolvimento humano, porque é uma coisa que está muito atrelada. Quem trabalha com consultoria acaba trabalhando com treinamento. E principalmente você gosta mais do desenvolvimento humano, ou de vendas, ou de liderança. Você vai para vendas ou vai para liderança, consultoria financeira não. Mas você vai para vendas ou vai para liderança, tem treinamento no meio. Então eu sempre tive muita desenvoltura no treinamento. E sempre me destaquei. Então eu fui começando cada vez mais para essa questão do treinamento, e até mais motivacional mesmo. Então você trabalha muito a sua comunicação. Então eu dou treinamentos o dia inteiro falando, sabe, sem script, vai fluindo, sabe, e com desenvoltura e tudo. Agora, voltando para o negócio que é o ponto da tua pergunta, né, que talvez seja, né, o lado comunicativo também com a equipe,
Exatamente. É É isso que eu sinto que pesa. O cara acostumado a fazer sozinho, ele vai abrir a Isso, empresa e ele não consegue se isso, comunicar bem e deixar transparente os processos, não consegue criar processos, analisar isso, métricas com a equipe dele. E aí ele não consegue criar escala, porque um isso, loteamento é diferente de 10 loteamentos. isso. E aí, assim, o teu cliente, né, assim como vários negócios, a pessoa ela é empreendedora, ela sabe fazer muito bem aquilo, ela entende daquele produto, ela entende daquele. O core business dela é dentro daquilo. Agora, para ser empresário, aí tem outras coisas também que você tem que desenvolver. Aí a gente olha para o lado gestor e o lado líder. Qual que é a diferença do gestor para o líder? O gestor ele é voltado para indicadores, para processos, para resultados. O lado líder é o lado relacional. É o lado onde você implementa junto ao teu time decisões que você tomou como gestor, onde você vende a ideia para o teu time. Então o líder ele é o vendedor interno. Tem muitas características que são parecidas do líder e do vendedor. Só que o líder ele é o vendedor interno. Então tem muitos empresários que são gestores, mas não são líderes, por exemplo. Não são relacionais, têm dificuldade, inclusive, com pessoas, sabe? E às vezes são até muito brutos, são muito duros. Isso é muito comum. Você encontra isso direto, sabe? Então, assim, você precisa trabalhar mais o lado relacional junto com o teu time, porque, Cleiton, isso é muito importante para você construir um time. Muito importante. Se você não tem essa pessoa, se você não é isso, você precisa ter um super gestor, ou você, sabe, um gerente, ou um sócio que faça isso junto com o time. Mas mesmo assim, você que é o cara lá da operação, sabe, as pessoas elas sentem a falta de você ali participando, sabe, falando, treinando elas. Então, o que é que eu estou trabalhando muito com os empresários, que a gente trabalha com mentoria? Estava agora em Vitória e trabalhando com uma empresa lá, 250 funcionários, que trabalha com gestão de frotas, né? Uhum. E tem as frotas também próprias, enfim. E são super grandes, empresas de 30 anos. E eu estava trabalhando com um CEO e a gente estava fazendo o quarto ou quinto encontro de líderes dele, todos os líderes da empresa e tudo. Então, o que é que eu tenho trabalhado com esse cara há um ano? É ele como treinador. Então, eu fiz uma dobradinha lá com ele, onde ele era o treinador. E ele vem se capacitando para trabalhar o lado comunicativo dele, junto com o time. Poxa, ele deu um show. Então, os liderados dele, que são líderes e que também têm liderados, pegam aquele exemplo e vão replicar junto com o seu time. Porque ele foi lá, aplicou ferramentas, criou o grito de guerra, motivou a turma, né? High five aqui para todo mundo, né? Ou seja, ele ativou com várias atividades assim que um treinador comportamental faz. Então isso é muito bacana, porque o líder, meu irmão, ele é treinador. O líder é gestor, o líder é mentor, o líder é administrador, o líder é consultor, o líder é coach. Ele tem que ser tudo isso dentro da empresa. Então, cada vez mais você vai esquecendo aquele padrão do empresário antigo, que é aquele empresário que ficava lá atrás do birô, né? Que é até um termo bem antigo, né? Ficava ali atrás do birô. Agora você foi longe. E que assim, na porta fechada e que não se relacionava com as pessoas. Cara, isso já era. Esse cara tem que ser um cara relacional, que vai conversar com as pessoas, que vai ouvir as pessoas, que vai ter interesse pelas pessoas. O cara consegue ser líder e gestor ao mesmo tempo? Você É a falou que ele melhor tem que ser coisa. tudo. Eu sei que no organogramazinho da empresa lá, eu tô lá em cima como fundador, como CEO, tal. enfim, E né? aí eu vou me posicionar aqui embaixo na LFC Educação, por exemplo. A gente tem a LFC Educação e a LFC Urbanismo. A educação é Legal. essa linha de ensinar loteamento, né? Sim. De falar para É o investidores. Academy. Então eu tô aqui em cima e tô aqui como o educador, o mentor. Sim. E tô, às vezes, na liderança aqui com a minha equipe de vendas. Cara, é um desafio muito louco. É um desafio. Você às vezes tá só na liderança e esquece a gestão, tira métrica, aí você não consegue analisar métrica, você não consegue treinar Sim. as pessoas para analisarem métrica, enfim. Eu acredito que a solução aí realmente Construir um time. é construir o time. Ou um sócio que tenha a habilidade que você não tem. O sócio. Porque o sócio, normalmente, a gente procura ele quando a gente tá sem dinheiro, ou põe o dinheiro aqui pra ser meu sócio, Cara, eu tenho um percentual, ou você traz um cara que, por afinidade, que o cara às vezes é igualzinho você, ou, né? Acontece muito isso em sociedade. Acho que algumas pessoas vão se identificar aí. Ou você, cara, você é meu brother, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma sociedade. Ou então você tem dinheiro e eu tenho serviço, ou ao contrário. E aí a gente sabe que, eu acredito que um problema. a tendência de dar errado é muito grande. Então dá pra fazer. Se eu fosse optar, cara,
Tito, o meu negócio é liderança, Sim. cara. Eu gosto de estar aqui olho no olho, de criar grito Legal. de guerra, de pôr o comercial pra cima, tal. E análise de métrica, eu quero ver um BIzão na TV dessa aqui com tudo da empresa. Beleza, pode, né? Deixa outra pessoa ser mais analítica. Apesar de gostar de planilha e tudo, eu gosto dos dois. Sim. Porém, eu me identifico muito com esse Uhum. olho no olho com o meu colaborador, tudo. E aí eu tô no momento de entrar pra dentro, né? Aquela dentro da empresa. Sim. Cara, analisar métrica, tudo, pontuar, e a equipe às vezes sente essa falta. Eu sinto que ela sente falta, mesmo tendo outras pessoas para analisar as Isso. métricas e tudo. Como é que eu soluciono isso? Rapaz, é o seguinte, eu diria que a gente não tem que ser tudo, porque não tem que quase nada. Tem algumas coisas que tem que, né? Mas Sim. não tem que ser tudo. É bom que seja, que a gente consiga ser tudo. Mas assim, vamos abrir um parênteses aqui. A gente tem que se adaptar ao que é mais do nosso perfil, né? O que a gente consegue fazer melhor. E outras coisas, a gente vai fazer uma adaptação, a gente vai desenvolver mais. Não é exatamente um talento, mas eu preciso desenvolver mais. Vou dar um exemplo. Uma empresária de Brasília, eu trabalhando no negócio dela, e aí comecei a identificar aqui uma reclamação de dinheiro, falta de caixa. Eu falei, poxa, me dá teu gestor financeiro, deixa eu bater um papo com ele e comecei a me aprofundar com o gestor financeiro. Vamos fazer um balancete do negócio? Poxa, o balancete e tal, aí trouxe uma ferramenta de balancete, a gente construiu junto o balancete. A empresa, ela tava com um grande prejuízo, patrimônio líquido negativo, tava com PL negativo, tá? Então a empresa é aquela bicicletinha que se parasse de pedalar, ela caía. Uhum. Então ela tinha que continuar pedalando para ela mudar o jogo. A empresária não sabia disso. Isso é muito comum. É muito comum. Quando você falou do empresário que pede ajuda, esse empresário ele já tá acima da média. Porque ele já sabe que precisa de ajuda. Tem outros que não têm ainda a certeza de que precisa de ajuda. Ele é inconsciente, Ele ali, ainda ele não acha que tá tá doendo. tudo... Ele tá com câncer, mas ele não sabe que tá com câncer. O câncer tá lá sem doer. Entendi. E ele ainda também não fez o exame. Então ele ainda não sabe os sinais. Ele tem sinais ali, mas ele ainda não enxergou, ele está ignorando. Ele acha que aquilo ali é normal. E aí, essa empresária, a gente começou a fazer um trabalho muito forte com ela. E eu comecei a trabalhar bem na cabeça dela a necessidade de ela se aprofundar em algumas áreas da empresa, e principalmente no financeiro. E ela se transformou numa pessoa com muito mais know-how de gestão financeira, de analisar uma DRE, de analisar o centro de custos, de enxugar algumas coisas, de identificar o que é que tem de produtivo e o que é que não tem de produtivo. E ela conseguiu virar o jogo. E ela, assim, ela ficou, realmente houve uma transformação naquela pessoa, que ela virou realmente uma empresária. Sabe? E ela passou a olhar para trás e ver tudo que ela tomou de decisão ao longo de alguns anos na empresa dela, que ela falava, Tito, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Né? E houve essa mudança. Então, assim, ela melhorou em um ponto que era um ponto fraco dela, que era o ponto que ela mais precisava daquela hora. Então, ela tomou consciência disso e melhorou nisso. Agora, assim, a gente tem que focar mais. Se você é um cara que é mais relacional, você vai entender bem da gestão das métricas, dos números. Mas esse teu ponto forte, ele vai ser sempre uma ferramenta que vai fazer um diferencial para você. Nunca vai ser o inverso. Nunca o teu ponto forte vai ser isso aqui vai ser mais fraco. Entendeu? Agora, para que você consiga realmente dar conta de tudo, aí você tem que ter pessoas com você. Se é um sócio, ou se é um gestor, uma pessoa de confiança, uma pessoa que é um gerente, que está entrando aqui contigo e que vai entrar num processo de sociedade contigo, de partnership, ele vai ganhar uma fração do negócio e de acordo com o crescimento do negócio, essa fração ela vai aumentando, sabe? Ou Sim. ele vai pagando isso de alguma forma. Isso é o caminho que é o mais adequado. Você vai construindo um time de pessoas que têm habilidade, que vão conseguir te complementar, porque você tem essa visão, que é uma visão mais 360 da gestão do teu negócio. Entendeu? As pessoas Exatamente. sentem falta, mas também não é exatamente, não vai atender exatamente a expectativa do time todo, que você tem que estar lá junto com todo mundo, entendeu? Porque eles sentem falta, eles vão sentir falta. Mas muitas vezes é inviável, você tem outras pessoas ali para estarem cumprindo esse papel, né? A Sim. gente não pode também se adequar ao desejo também de Isso. tudo, a gente tem que fazer o que é importante. E aí, para entender o que é importante, aí realmente a gente tem que ter muita maturidade no momento ali da gestão do teu negócio para que você consiga se posicionar da melhor forma possível, entendeu? Nunca perfeito, né? Massa. Para fechar essa questão da comunicação, a gente falou de sócio, né? De trazer o sócio e tal. E eu sinto que às vezes na largada a comunicação é falha. Não se alinha, não se tem um acordo de cotista bem definido para começar uma empresa. Sim. Né? Então acho que essa comunicação já às vezes já começa na raiz. E aí a gente entrando nessa questão do compromisso, que é o segundo tema aqui, comprometimento com a equipe, compromisso.
eu quero linkar ele com expectativa. Você precisa trabalhar a comunicação, seja liderança, gestão, você tem que ter comunicação para fazer um bom negócio, fechar um bom negócio, estratégias de comunicação, beleza. E aí você entende o quê? Que você precisa de pessoas compromissadas do seu lado. E que você é o espelho. Você precisa ter compromisso com essas pessoas também. O que acontece? Muitas vezes, a gente cria muitas expectativas nos colaboradores que estão entrando. Cara, você vai entrar aqui porque a nossa empresa, nós já... Aí você mostra só número bonito. Por quê? Porque você quer que aquelas pessoas estejam comprometidas contigo. Você tá É vendendo uma maneira, uma vaga, né? acredito que eu totalmente, uma maneira errada de querer o comprometimento das pessoas, né? Porque, como dizem, quem vem pelo dinheiro vai pelo dinheiro. Então tem que ter um propósito maior, tem que ter um porquê da pessoa ficar dentro da empresa, e não só porque a empresa tem 20 loteamentos, que vai furar tantos milhões e ela pode ganhar lá um dinheiro. Isso faz parte do negócio. Mas a gente quer trazer o compromisso da equipe prometendo muito. E aí esse compromisso, às vezes, você não consegue cumprir. E aí entra aquela história. Você não é obrigado a prometer nada pra ninguém, mas se você prometer, racha, vai pra rachar, como diz Caio Principalmente em relação Carneiro. a variáveis, né? Em relação à remuneração, crescimento, vamos crescer, você vai Exatamente. ter a Porque, possibilidade de chegar ao nível X, mais ou menos isso, né, que você tá falando. exatamente, Sim. porque é aquela história. Se eu combinei contigo um negócio, Tito, vamos fazer esse negócio aqui? Na hora que acabar esse negócio, eu te dou uma comissão. A comunicação tá assim, né? Básica da básica da básica. Então, tamo junto, eu confio em você. Acabou o negócio. Se eu te der 10 mil reais, você acha pouco. Se o negócio for de 10 milhões, enfim, independente do valor. E eu acho muito. Pô, tô dando 10 pro Tito aqui. Ele não fez nada, só me indicou o cara. E o Tito, pô, o cara fechou um negócio que ganhou 200 de comissão, me deu só 10. Né? Então eu acho que isso também acontece dentro da empresa. Você cria muita expectativa. O tempo do colaborador não é o mesmo seu. Porque você tá na luta ali, meu irmão. Você tá vendo que tá difícil, você tá vendo o que tá acontecendo. E de repente você tá vendo, cara, esse resultado não veio, a veia empreendedora já te joga para um outro. Cara, paciência, não era para ser, vamos pro outro, tal. E aí o seu colaborador não consegue ter essa, por falta de comunicação, de alinhamento, de que criou muita expectativa alta na hora que o cara entrou. Vai ter uma variável, quando entrar um loteamento vai ter isso, vai ter aquilo, e você não consegue cumprir. Aí você arrebenta com o comprometimento. E aí, se a gente tá falando de brasileiro, a maioria dos brasileiros, eu sinto muita falta de compromisso, independente desse erro de gerar expectativa alta, de todo mundo. Com horário, com entrega. Como é que a gente tem alguma ferramenta que a gente possa aumentar esse nível de comprometimento das pessoas? Essa questão da expectativa eu acho que é um erro, subir demais e depois, enfim, né? Eu acho que tem que, não sei se baixar demais ou manter ela padrão, e aí tudo que vier a mais, a gente fala que tudo que vier a mais é bom, né? Surpresa, se você vai ganhar R$ 1.000 por mês, de repente no fim do mês eu te pago 1.200, 20% a mais, você fala, porra, massa. Mas se eu te prometi que poderia ser 1.500, os 1.200 já vai ser ruim. Sim. Como é que a gente faz pra gente trazer essa galera? Você tá hoje com a equipe do Acelerador Empresarial, A gente tá lá junto com eles também, né? com o Marcos Marques. Isso. Tá, Que é a nossa empresa, mas a gente tá muito forte lá junto com eles também. tá. Depois você me explica como é que é essa Tá. relação aí pro nosso público Joia. entender também. O que eu faço com essa galera? Eu trago ela de uma maneira mais conservadora. Se eu trouxer um funcionário da maneira mais conservadora, às vezes eu atraio um cara um pouco sem ambição. Se eu trago um cara prometendo muito, eu atraio um cara muito ambicioso que às vezes só tá pelo dinheiro. Cara, é um desafio contratar e fazer essa galera se comprometer. Rapaz, é o seguinte, isso aí que você falou, na minha opinião, tem alguns elementos, não é uma coisa só. Primeiro, aquilo que você falou da expectativa, né? A expectativa, ela é a mãe da frustração, né? Ou o pai da frustração. Então, assim, pode também existir um erro, que é um erro de um dimensionamento errado, de qual vai ser a contrapartida da empresa em relação ao colaborador. Às vezes dimensionou errado e aquilo ali ficou fora da realidade. Isso é um ponto. Aí a gente vai para o outro lado, que é o da contratação. Cleiton, a contratação é uma das coisas mais importantes da empresa para que você possa ter um time bom. Empresa cresce. O segredo do sucesso da empresa, cara, muitas vezes é o time. Você construir um time bom é um grande desafio e não é rápido. Então, assim, a seleção é aquela coisa: contrate devagar e demita rápido. Então, você tem que ter a paciência e tem que fazer um processo seletivo bem feito. Se é internamente, se é através de uma empresa de recrutamento de seleção. Eu até gosto sempre ao longo dos anos, trabalhei com empresas de recrutamento de seleção. Porque nosso trabalho não é ficar procurando currículo, divulgando vaga
colocando lá um colaborador, uma colaboradora interna, um colaborador interno para fazer esse processo, batendo cabeça e muitas vezes tendo raiva, né? Porque o pessoal falta, fura e tudo, então é realmente muito trabalhoso. E querendo ou não, você acaba tendo uma garantia, né? Quando a pessoa fica e você, de repente, muda de ideia com 30 dias, né? Na experiência e tal, eles vão repor. Então, assim, você tem que ser bem exigente no processo de seleção. Aí vamos partir do pressuposto que você fez um bom dimensionamento dos ganhos, da projeção de ganho ali do colaborador. A pessoa é muito boa, poxa, você fez testes com ela, você deixou ela 2 dias ali, deu alguns desafios para ela, sabe, ali até como experiência inicial, fez algumas atividades onde ela pudesse trazer para ti a demonstração de uma desenvoltura em relação a competências que você vê que são fundamentais. Você, poxa, essa aqui é a pessoa, beleza, começou. E aí ela entendeu bem também a tua contrapartida, né? Enfim, o do empreendedor em relação ao que é que se promete ali. E aí, constantemente, você precisa ter um alinhamento com essa pessoa. Tem um ponto também, antes do início, que é o onboard mesmo, né? De você ter aquele momento de onboard com o colaborador, iniciou, a nossa empresa é isso, nosso projeto de crescimento é esse, você está aqui com a gente. Esses são, isso é a nossa visão, isso aqui é a nossa, sabe, isso aqui nós estamos aqui para cumprir isso, o nosso público é esse, as pessoas se tratam dessa forma aqui dentro, sabe? Então você está bem alinhado, a pessoa entendeu a cultura da empresa, está bem engajada, e aí você precisa ter esse alinhamento constante, entendeu? Poxa, o que acontece muitas vezes, Cleiton, é que às vezes a gente contrata o colaborador, e a partir daí, meu irmão, joga lá a pessoa, senta lá na cadeira, enfim, faz aí o teu trabalho, observa, aprende com esse aqui, fica olhando para ele, anota tudo, se tiver alguma dúvida, pergunta, cara. Esse aqui é o treinamento. Melhor Entendeu? jeito de aprender é errando aí, né? Vai fazendo aí, Vai busca um fazendo. parceiro aí pra Aí, te às vezes, a ensinar. pessoa vai ficando ali meio. Tem pessoas que se adaptam e pegam, tem pessoas que ficam meio perdidas, meio desorientadas, né? E querendo ou não, elas às vezes se desestimulam. Então, assim, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um alinhamento, tem que ter uma prestação de conta, tem que ter uma cobrança, sabe? Não pode ficar deixando muito solto. Então, assim, poxa, quais são teus entregáveis? Você está conseguindo cumprir esses entregáveis? O que é a rotina de trabalho dessa pessoa? Sabe? Ela sabe exatamente o que é que ela vai fazer? Ela está sendo produtiva ou não? Como é que você consegue medir se ela está sendo produtiva ou não? Se ela está entregando tudo que ela tem que entregar ou não? Então, assim, tem que haver muito esse alinhamento, né, em relação ao trabalho que ela está fazendo e o resultado que ela está dando, para que ela tenha consciência daquilo que foi prometido lá no início e que é a realidade agora. E se não é a realidade, isso está sempre constantemente sendo alinhado. Não é aquela coisa que depois de 30 dias chegou, poxa, infelizmente, meu irmão, teu resultado foi. Não deu certo aquilo que eu prometi para você e a pessoa não entendeu nada. Às vezes existe um contexto. Mas esse contexto ela estava totalmente out, não havia alinhamento, não havia conversa. Então ela tem um gap de interpretação de várias coisas. Agora, em relação ao comprometimento do colaborador, eu acho que a gente consegue melhorar muito isso na questão do processo seletivo, entendeu? Pelo menos assim, esses são os parâmetros, né, que fazem com que as coisas deem certo na empresa como um todo, entendeu? Mas que é um desafio, meu amigo, sabe? É Exatamente. muito desafiador e eu digo assim que o ponto-chave, se você selecionou bem, é de você conseguir realmente ter a retenção dessa pessoa que você selecionou bem, que é boa, mas assim, não pode deixar solto, tem que ter realmente os entregáveis ali bem amarradinhos, tem que ter uma prestação de conta constante, porque senão essa pessoa ela cai. Ela vai caindo o nível de performance, de engajamento, de comprometimento, ela já começa a olhar para fora, entendeu? Ela já começa a olhar para o mercado, daqui a 15 dias ela tá saindo fora, entendeu? Ou então vai gerar realmente o desalinhamento, né? Por uma falta de comunicação, ou até por um dimensionamento errado, que é muito comum. A pessoa dimensionou errado Sim. ali os ganhos, um pouco fora da realidade, um negócio muito inicial ainda, muitas vezes. E no nosso negócio acontece muito, né? Às vezes eu dependo de uma prefeitura, eu dependo de um cartório, do Sim, meio ambiente, de um sim, órgão público que fala que vai me liberar uma licença em 10 dias, mas sim. me libera em 6 meses, em um ano. E aí eu fico na mão disso. Mas eu acredito que você falou a palavra-chave aí, né? Alinhamento, né? Alinhamento de Constantemente, cara. expectativa e toda semana criou a expectativa, mostrou o que a empresa tem, o que pode acontecer e sempre alimentar esses colaboradores com as informações, né? Os colaboradores devidos, os corretos lá que você definiu que E, teria variável, por exemplo, né? e entra no ponto que você falou, que é o da comunicação. Exato. E que, de um modo geral, o empreendedor, enfim, ele não tem muito essa coisa da comunicação. Ele Ele não tem esse hábito, ele não sabe que isso é importante. Então ele não alinha, ele não conversa.
Não tem esse alinhamento. As coisas vão ficando, um mês, 2 meses. É. E não tem uma conversa, não tem um alinhamento, a pessoa tá solta. É, Assim, eu vi uma principalmente no início, isso é muito importante. eu vi uma Principalmente. dinâmica que você... Ó, mão no meu bolso aqui. Quanto você paga pelo que tem no meu bolso? Quanto você paga, Tito? Ah, não sei. Vamos. Não sei não. Eu não sei Tem quanto é que como tem falar um aí. preço? Não tem como. Não sabe o que, que tem. Vai ter que dar um chute, né? Exatamente. Quando você Aham. vai contratar um funcionário, um colaborador, e semanalmente, Aham. ele tem que entender o que, que tem na empresa para ele Isso. pagar o preço. Sim. Então eu acho que isso, cara, isso foi uma. Eu escutei isso em um evento do André Menezes, lá no Imersão Império, né? Sim. Queria até um ralo aqui, que ele que falou isso. Quanto vocês pagam no que tem no meu bolso? Ninguém, nada, nada. Então como é que você quer que o seu colaborador se comprometa e entregue o que você pediu para ele se ele não sabe nem para onde sua empresa está indo? Ele não sabe nem o que, que tem aí por trás, por que, que você criou essa empresa, qual que é o propósito, missão, visão, valor, cultura. Que é o onboard, né? Que eu tava Exato, falando. é o onboard, é a largada ali, né? Ele não sabe disso. Então essa analogia é bacana pra gente nunca mais Legal. esquecer disso, né? Legal, Então, boa. e aí, você falou já constantemente, e nós entramos na constância. A gente superou o desafio, vamos considerar que a gente já superou o desafio da comunicação, tá 100% alinhada, comprometimento, vamos conseguir alinhar a equipe e a gente também para ter compromisso, criar compromisso e constância. A constância, o empresário tem muito essa dificuldade de manter constância nos processos, manter constância na comunicação, no comprometimento, na prestação de contas. O cara às vezes ganha uma grana ali, ele já, meu irmão, vou na empresa só de terça a quinta, vou pra Disney, a empresa já roda sem mim, aí tem um perigo danado do cara falar isso e às vezes não tá pronto ainda pra rodar sem ele. Às vezes o cara com 2, 3 anos de empresa já, não, a empresa já roda sem mim porque eu sou fera e tal. E a constância, cara, a constância 1% ao dia, eu fazer só hoje, eu faço o que precisa ser feito. Isso faz os grandes nomes do esporte, os grandes nomes da política, dos insistentes da política que sai, volta, faz o que for, volta. Por quê? Constância. O cara é chato naquilo que ele quer e ele vai até o final. Então, o Jordan, o Messi, o Cristiano Ronaldo, a galera do esporte é 1% ao dia, assim, vai bater sem falta, ele bate 110, 120, constância, 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 constância. Aí o cara fala, pô, esse cara nasceu com um dom e ele dá muita sorte, ele é abençoado, ele faz gol de falta toda hora, meu irmão. Constância, tem o talento? Lógico que tem. Mas a constância, os empresários têm dificuldade de manter essa constância? Eu acho que, eu tô falando de empresário, mas assim, né? Todo Dieta, É o ser humano, né? leitura, o ser humano tem essa dificuldade. E você acha que ponto que isso afeta uma empresa, dentro de uma empresa? Falta de constância afeta dentro da empresa. Não vamos falar digamos, desse gap, né? Ou desse limitador, assim, como um todo, porque realmente é uma coisa que tá ali no ser humano, né? E a gente poderia puxar também para procrastinação. Uns procrastinam mais, outros menos. Mas, assim, a constância dentro do universo empresarial, da gestão, eu até chamo da sustentação. Que é o quê? A gente cria um negócio, ou uma ideia, ou um processo novo, a gente implanta, né, aquilo, e aí a gente tem que sustentar agora aquilo. E aí o que é que acontece a maioria das vezes? Você tá ali, implantou, acompanhou, 1 mês, 2 meses, depois você largou aquilo, cara. Comunicou, se comprometeu É, e não fez. você largou aquilo, né? Ou fez 10 dias, 15 dias, saiu Isso. fora. E quando eu digo você, o empresário, o empreendedor, o gestor, o colaborador também. Porque assim, uma empresa, ou um gestor, um líder que é exigente, você vai ter um time que é disciplinado. Entendeu? Então, assim, é chato você ter um gestor que é exigente? Poxa, cara, é um pouco chato. Mas, meu amigo, você vai se tornar uma pessoa disciplinada. Se você tem uma cultura de um gestor, de uma liderança que é exigente, você vai se tornar uma pessoa disciplinada e aquela pessoa não vai ser mais tão exigente, porque você já está disciplinado. Então a exigência, você ser exigente, é uma coisa para te ajudar a você conseguir seguir o processo. E ter essa sustentação do que você implementou. Aí a gente entra também, como uma coisa que pode abraçar tudo isso, é aquela coisa do propósito em relação ao que você quer chegar. Se você tem um projeto, você tem um propósito, você tem aquelas metas e você chegou lá, então assim, tem um lado muito positivo, mas existe um lado muito perigoso que é o lado da acomodação. Que é o lado, assim, um animal quando ele come, ele hiberna. Porque depois ele dá aquela relaxada. Então isso é muito comum. Tem pessoas que isso é muito mais forte do que outras, né? Por exemplo, pessoas que são mais executoras,
Ela bateu a meta, ela já tá, não tá nem comemorando, ela já tá olhando pra meta do outro mês, entendeu? Já o comunicador, ele já fica lá comemorando um tempo e tal. Eu falo assim de perfis pra tentar dar uma ilustrada, mas todos nós Maravilha. somos uma mistura, a gente não é um perfil só, né? Sim, sim. Nós somos os 4 perfis. Só que tem um que é bem baixinho, tem outros que são bem altos, entendeu? Então, assim, tem um pouco disso tudo, né? Então, o que acontece, Cleiton, é que a gente tem que ter esses objetivos assim, de forma que sejam muito claras, e a gente tem que ter essa consciência muito grande em relação a isso. E a gente precisa estar sempre se desafiando e se reinventando, para que a gente não caia a nossa energia em relação ao que a gente está fazendo. Né? E você tenha sustentação, você tenha constância em relação a tudo. Então você precisa estar sempre buscando novas ferramentas, buscando novas tendências de mercados, repensando o seu negócio, criando sistemáticas para criar um dinamismo dentro do teu time. Se você está acomodado, você não faz mais as reuniões de análise dos indicadores, ou se você não faz, você não cobra que os planos de ações sejam cumpridos, você deixa de cobrar ali o teu gerente que está ali na tua empresa, e aí automaticamente o teu gerente, ele tende a sentir isso e ele fica um pouco mais relaxado e também ele deixa de cobrar o time dele, aí o time dele sente isso e começa também a não fazer alguns processos porque também, sabe, já está sentindo ali que a coisa está ficando largada, então é um efeito em cadeia. A responsabilidade do líder, do cara que está no topo, ela é muito grande, cara. É muito grande. Quando você tá ali num time, você tem um gestor que tá te puxando. Você tem um gestor que tá te puxando. Então aquilo ali é muito bom. Sim. Porque ele te mantém. É óbvio que existe a tua motivação interna, que às vezes tá mais baixa, às vezes tá mais alta. Mas tem uma coisa que te puxa ali. Sim. E quando você é líder e você é o dono da empresa, entendeu? Não tem ninguém, cara, te puxando. E é muito mais desafiador. Sabe? Muitas vezes os teus objetivos são teus objetivos. E às vezes eles são só. Você nem comenta com ninguém. E aí, assim, pra você boicotar ou fazer de conta que você nem tem aquele objetivo, é assim. Então, realmente é importante que você esteja dentro de ecossistemas que possam te estimular, que possam te trazer desafios, que possam te incomodar. Aí é onde entra as mentorias, é onde entra um processo de coaching, é onde entra um processo de consultoria, onde você sim precisa se envolver. Muita gente contrata a consultoria para a empresa e não se envolve. Não, contrata aqui, resolve aqui, bota todo mundo aqui para trabalhar, coisa. E você zero se envolve. Entendeu? Então você continua sendo aquela referência que não está se envolvendo nas coisas da empresa, entendeu? Então, assim, a responsabilidade da liderança ela é grande, né? Massa, beleza. Então, você acredita que a constância está linkada com o propósito. Tem que ter Muito tem que linkada ter com o porquê. propósito. Se não tiver o porquê, o cara cai. Muito linkada com É propósito. meio que emagrecer pela saúde, fazer exercício pela saúde e não para emagrecer. A curto prazo. Pode ter um propósito a curto prazo, mas assim, para você manter a constância e criar o novo hábito, você tem que estar enxergando médio e longo prazo. Isso. Porque senão, assim, se Então você você atingir a conquista, meta, você acabou. conquista, acabou. Né? Então, assim, se é só o dinheiro, por exemplo, aí você chegou e conquistou o dinheiro que você queria, cara, você tem que ter outra coisa depois. Ou é mais dinheiro, ou é uma coisa maior, ou é um objetivo de morar fora com sua família, alguma coisa, ou o objetivo de crescer a empresa para em algum momento vender, mas você tem que ter um propósito ali maior. E não só você, né? Você precisa entender dos colaboradores também, né? Isso Como é que você vai ter constância do colaborador se você não entende também, eu tô olhando assim pela ótica do líder, né? do Do líder, empreendedor, ok. a constância dele. Ok. Porque ele é o reflexo do que ele Ele- faz, reflete embaixo. Exatamente, assim, a responsabilidade dele é a responsabilidade de tocar o negócio, de fazer o negócio crescer, sabe? E automaticamente quando a gente fala disso, para que isso tudo aconteça, aí existe o time, Sim, existem sim. os processos, existe fornecedor, existe caixa, aí existe um monte de coisa que ele tem que estar atento em relação a isso. Quando ele não tem a constância, ou ele está desmotivado, ele largou, ele deixa de olhar para tudo isso. Então, processos ficam largados, as pessoas ficam largadas, as lideranças ficam largadas, os liderados ficam largados, o mercado fica largado, você começa a abrir brecha para o concorrente. Uhum. Então, tudo isso vai acontecendo. Você pega muito empreendedor, empresário. Fala pra mim a diferença de empreendedor para empresário. Olha, eu acho assim que o empreendedor, Cleiton, está mais relacionado à questão de uma. Eu vejo o empreendedor mais. É o arquétipo do empreendedor. O cara fazedor ali e tal. Assim, Sonhador, o- o- pensa alto e vou lá e vou fazer e tem uma ideia aqui, ele já pensa um jeito de juntar as pessoas e fazer. às vezes você pode ser muito empreendedor, mas como empresário você não é tão bom como O empresário. empresário já entra todas essas outras O empreendedor esses é a skills que você falou. criatividade, é a paixão, é a visão,
sabe? É conectar os pontos, é identificar tendências de mercado e conseguir criar uma solução. Então, esse é um empreendedor. O empresário é o empresário, é o gestor, é o líder, é o administrador, é o financeiro, é o que consegue gerenciar todos os recursos da empresa. Eu posso dizer que o empresário é da porta para dentro, o empreendedor da porta para fora, mais ou menos assim, para ilustrar a Assim, grosso modo. O talvez cara que sim. capta novos negócios, o cara que está em eventos, ele é mais empreendedor, um cafezinho e tal, e o Talvez sim. empresário dentro do escritório. Porque você pode ter dois sócios, um mais empreendedor e um mais veia mais empresarial, que Isso, seja o que mais vai até se gestorzão ali, né? complementar, É, e tem um cara que é né? o outdoor da empresa, que é é Isso, o captador de negócios, que é isso, o cara empreendedor. isso. Como você vê empresários que não são tão empreendedores. Exato. E muito bem sucedido, não sei, mas ele não gosta de ficar inventando tanta coisa. E tem gente que gosta de um monte de coisa. É, Porque é muito empreendedor. O cara tá tendo ideia de um monte de coisa e tal. E às vezes, até como empresário, ele tem muitos gaps, entendeu? E até os negócios dele, inclusive, dão meio errado. Ele entendi. bate muito cabeça, mas ele não se importa. Ele continua indo pra cima, entendeu? E buscando negócio, porque ele gosta daquilo. Entendi. Então, assim, eu acho que estão próximos ali, mas eu vejo, assim, o empreendedorismo, o empreendedor, muito como essa coisa do arquétipo do empreendedor, essas habilidades do empreendedor, entendeu? Massa. E o empresário é a coisa mais de você é, gerenciar, né, todos esses recursos, todas as variáveis que tem para você conseguir tocar uma empresa com sucesso, entendeu? Tito, eu não acredito numa pessoa física doente e numa pessoa jurídica saudável. Eu não acredito nesse formato porque eu sei, já vivenciei família, já vivenciei vários casos onde a pessoa física morre e a pessoa jurídica fica bem financeiramente, os processos rodando. O cara realmente ele entrega a alma para a Sim, empresa, a alma, espírito e o corpo para a sim, empresa. Eu não acredito nisso. Eu acredito uhum, que precisa ser um complementando o outro sim, e que não existe, ao meu ver, sucesso que compense a pessoa física morrer. sim, Né? E a gente vê ainda assim muitos formatos que onde o cara entrega tudo para a pessoa jurídica, quer as soluções da pessoa jurídica, quer fazer uma grande empresa de urbanismo, quer fazer grandes loteamentos, e você vê a pessoa física do cara toda destruída em relação a laços familiares, em relação a vícios, em relação a vários uhum, problemas que o cara tem aqui que ele não consegue ficar bem, que a válvula de escape dele é o trabalho sim. ou os vícios. Isso deve aparecer muito, né? Você acha possível você curar a empresa do cara sem curar o cara? Olha, é mais difícil, tá? É mais difícil. Assim, agora, por exemplo, a gente pega o Steve Jobs, né? É ruim até pegar esses exemplos, porque são caras muito fora da curva. É. E que, inclusive, eu acho que não servem nem muito assim para que a gente possa. São caras que são referências aí pra gente dar Ó, uma olhada e ver, cara, que massa, que mas a gente nem legal, né? modela o cara, né? Fala, eu Não não é, vou não ser o dá. Steve Jobs, ou passa. Não é um cara que a gente modela, é um cara que a gente se espelha, Isso, mas não modela. exatamente. E principalmente a gente trabalha com pequenas e médias empresas, não dá Sim, pra, não sim. tem como, fica muito distante. Mas assim, o cara tinha uma vida pessoal ali, né, totalmente, ou seja, ruim, né? Não digo destruída, mas de cabeça pra baixo, e era uma pessoa que era muito criativa, um cara muito fora da curva, né? Uhum. Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. É complicado, né? Se eu for olhar para todos os. Eu estava fazendo uma análise ali dos últimos 12 meses, foram mais de 100 empresas que eu atendi os empresários fazendo mentoria individual, porque eu faço muita mentoria, né? Sim. Eu faço muita mentoria, assim, por semana, Cleiton, assim, eu atendo, sabe? Eu chego a atender às vezes a 30 empresas em uma semana, entendeu? De mentoria. E, Cleiton, assim, se eu puder fazer uma análise, eu não tenho esse empresário que tá ali com a sua vida pessoal destruída, sabe? Ou pelo avesso, ou desajustada, e que o negócio dele esteja indo bem, entendeu? Porque você é sugado, aquilo vai sugar a tua energia, aquilo vai sugar o teu foco, aquilo vai atrapalhar a tua saúde mental. E você não, dificilmente você vai performar como você poderia ali no teu ambiente de trabalho. Aí tudo bem, a gente pode até pensar, poxa, mas aí o cara pega ali o trabalho, aquilo ali é uma fuga para ele, né? Tem muito isso também. A pessoa meio que foge, né? E ela isola aquela questão do contexto familiar e ela joga toda a energia no trabalho e a coisa pode ir indo bem. Muitas vezes é uma forma de ele conseguir é,
não comprometer o negócio, não comprometer a qualidade do negócio. É muito difícil. Eu não gosto assim de regras assim. Quando é assim, é desse jeito. Mas se a gente for analisar, a gente vai ver. Dificilmente a gente vai. Eu, pelo menos, não tenho. Eu tô olhando aqui, é como eu falei, são Sim. mais de 100 empresas que eu atendi de um ano para cá. Não tem, E né? você trata os dois? Você trata a pessoa física e a jurídica? Como é que é isso? Não, no trabalho que eu faço de Isso, mentoria, eu isso. trabalho a pessoa jurídica, mas eu trabalho com o empresário. Então, Né? Então, assim, se for preciso trabalhar esses pontos, eu tenho total condição de trabalhar, porque eu também fiz isso a uhum, minha vida inteira, entendeu? Mas como eu ainda não tive, né, nesse período não tive, não precisei tratar isso. Mas eu acho que é difícil demais, é complicado demais. Então, até no acelerador empresarial, é uma coisa que a gente prega muito, né? Esse equilíbrio, entendeu? Porque realmente não vale a pena, né, um AVC para que você tenha um sucesso profissional ou empresarial. É uma coisa que não sim, se sim. justifica. A conta não fecha, meu É, amigo. a conta Não não fecha, fecha. exatamente. Eu vejo muito isso. As pessoas às vezes se conectam pela técnica ali, pelo Sim, negócio em si, mas eu sinto que elas estão precisando de uma cura sim, isso, bem sim. antes disso, na pessoa física que toca a pessoa Às jurídica. vezes ela tá tentando desviar o foco, né? Muitas Às vezes, vezes né? até para justificar a Sim, perda da família, sim, justificar o sedentarismo, a obesidade. O cara, eu tô tendo sim, resultado na empresa, tô ganhando sim, grana, meu amigo, então não sim, tem problema. Depois eu sim. cuido da saúde, na verdade, cuido da doença, né, mais para É. frente. Mas enfim, eu queria fazer essa pergunta que eu acho interessante, que é, Uhum. a gente não pode criar essa ilusão no cara de que ele vai se conectar com um grande mentor de empresários e a empresa dele vai resolver criando processos se ele não se preocupar ali com a pessoa física dele, né? Se ele não cuidar do emocional, do espiritual, do que ele acredita, enfim. Então eu acho muito importante É isso. importantíssimo. Como é que é o vínculo com um acelerador empresarial aí? Com o Marcos Marques? Você está com ele há quanto tempo? Participando de eventos? Você participou de evento esse ano do acelerador? É só no Isso. acelerador? Como é que funciona isso aí? O acelerador empresarial, ele. Na verdade, eu conheço o Marcos há 10 anos, né? A gente tinha uma empresa de treinamento, e participei de um evento, né? De um treinamento com o pai dele, que é o Zé Roberto Uhum. Marques, e a gente se deu muito bem, ele viu o movimento que eu fazia já, e ele me conectou com o Marcos veio para Fortaleza me conhecer, e a partir daquele momento, a gente começou a fazer negócio. E a nossa empresa, ela se transformou, o que na época era o IBC. Uhum. Então, foi como se fosse uma junção ali, né? E aí, naquela operação, eu fiquei com todo o Nordeste do IBC. Então, a gente ficou meio como se fosse licença de marca. O Entendi. Nordeste era nosso e o resto do Brasil ficava com o próprio IBC. Então, foi uma relação muito bacana. A gente teve um contrato aí de muitos anos, né? Foi bem positivo. E de lá pra cá, eu nunca mais me desconectei do Marcos. A gente ficou realmente muito próximo, né? Criou uma relação aí bem bacana, assim, pessoal e tudo. E depois da saída dele, do IBC, ele focou no acelerador empresarial, que era um movimento à parte que ele tinha, paralelo. E em 2020 ele focou no acelerador empresarial. O acelerador empresarial Tá bom, tá tá bem, né? voando, né? Tá indo muito bem. Então eles estão lá, a sede deles é lá em Alphaville, São Paulo. Agora ele comprou uma sede nova de 5 mil metros quadrados lá em Alphaville também. Então, assim, tá um negócio incrível, né? Empresa com níveis de faturamento, assim, muito altos. E aí tem um movimento que é o Giants, que é um grupo, é um programa corporativo onde existem os empresários, participam, são 380 empresários, são acompanhados anualmente, que são esses clientes que eu acompanho, que eu faço a mentoria com eles. Uhum. E aí é muito bacana, Cleiton, esse trabalho, porque eu tenho a possibilidade de ser o mentor, por exemplo, do Wendel Carvalho, que é um Sim. cara muito forte, então, né, tenho reuniões com ele, semanalmente ele manda mensagens aqui pra mim, a gente troca ideia, áudios, sabe? Próprio Vitor Damasio também, que é um cara do digital, Sim. né? Então tem uma turma bem forte aí do digital que eu acompanho, muitas empresas assim em ascensão, em crescimento meteórico, negócios diferentes, negócios novos, sabe? Então, é um momento assim muito bacana que eu tenho conhecido muita gente legal e tenho feito assim o que eu gosto muito de fazer, que é falar de negócio, falar Nossa. de gestão, analisar os números, abrir os números, ter insights em relação a coisas que podem ser feitas e que muitas vezes as pessoas não estão nem percebendo. É o zoom out, né? Afasta do negócio pra achar a oportunidade. Exatamente, cara, a gente tem que mudar isso, vamos fazer isso, ó, trago uma solução aqui para você. É um planejamento estratégico do próximo ano, é como metrificar isso, é uma política comercial, é análise das métricas de tráfego, sabe? É ajustar o que a gente chama do mar vendas, que é o marketing com vendas, né? Uhum. Então, assim, tem sido uma relação assim, muito bacana. É,
ele me chamou, né, algumas vezes para ir morar em São Paulo, já desde 2021 que ele já vinha sondando, a gente estava batendo esse papo aqui. Mas é como eu estava até te falando, assim, a gente vive muito bem aqui em Fortaleza, a gente gosta de estar aqui, a gente tá aqui perto aqui do mar, enfim. O pé na areia. O preço dele é alto, né? Exatamente. O pé na areia. Mas eu tô constantemente lá, daqui a Legal. 10 dias vou estar lá de novo. Tava em Vitória na semana passada também, atendendo uns clientes. Então, uma ou duas vezes assim no mês eu saio e vou me conectar aí com essa turma. É bom demais. Legal. Quando tiver evento, convida que a gente faz questão de prestigiar lá, de honrar, tá? Mas aí eu tenho a minha empresa, né? Continuo tendo a minha empresa, né? O Instituto Marcos Tito tem vários clientes, várias empresas aqui de Fortaleza que a gente atende, que a gente faz trabalho de mentoria, de consultoria, de treinamento constantemente. Massa, muito bom, muito bom. Deixa eu dar um presente pra turma aqui, naquela câmera ali. Nós estamos chegando ao fim do nosso terceiro episódio do podcast Conexão LFC, Conexão dos Loteadores Fora da Curva. Hoje com um convidado muito especial aqui, Marcos Tito, falando como estruturar as principais dicas aí, desafios da estruturação de uma empresa de urbanismo, né? E para você que ficou aqui até o final, na descrição desse vídeo tem um mini curso gratuito sobre loteamentos, tem e-book, tem também um link para você conhecer mais sobre a nossa mentoria de loteamentos, sobre a LFC Educação, o link também da LFC Urbanismo, com todos os nossos projetos aí, tá? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente até agora. Compartilha, curte, se inscreve no meu canal aí se fez sentido para você isso aqui. É uma grande dor dos empresários do mercado imobiliário. Então, a gente vai sempre trazer convidados que são autoridades, que já têm experiência de vida, que vivem ali na arena mesmo, que sabem na ponta o que está acontecendo e não só teoria, para contribuir com vocês, tanto na implantação de novos loteamentos, como na estruturação de empresas de urbanismo, parte de vendas, marketing, gestão de carteira, captação de recursos. Tem vários temas aí para a gente falar dentro do mercado de loteamentos, tá? Então clica aí nos links que tem abaixo para você ganhar esse presente, me acompanhar mais. Instagram meu, cleiton.filho4. O Tito já vai falar o dele aqui também. E para fechar, Tito, o que é inegociável para você? Paz. Ter paz. Paz. Eu acho que sem paz, o ser humano não é nada. Não tem preço? Não tem preço. Porque sem paz, você pode estar com seus filhos do seu lado e você não enxerga eles. Você pode estar com sua esposa e você não enxerga ela. Você pode estar com o mar maravilhoso na sua frente e você não enxerga. E aí eu acho que a paz, ela vem da sabedoria do equilíbrio. Eu acho que isso é a coisa que é mais valiosa, porque com paz existe brilho, existe motivação, existe plenitude, existe felicidade. Então quando você consegue esse equilíbrio, você consegue encontrar paz na sua vida. Então muitas vezes a gente está com um pensamento, uma rotina, um burnout, sabe? Uma coisa tão acelerada que a paz ela foi embora e a gente tá meio perdido. A gente tá no meio de todo mundo, mas parece que a gente não tá ali. Então eu já experimentei isso na minha vida e naquele momento eu percebi o quanto é importante ter paz. Você teve burnout, teve um princípio de depressão? Tive um burnout. É diferente o burnout, é bem parecido, né? Sim, é bem parecido. Ele é meio que um gatilho ali, né? Pra depressão, né? Ele é bem parecido, só que existem algumas pequenas diferenças, mas é o pensamento acelerado, muita coisa na cabeça, muitas demandas, né? Enfim. E é aquela coisa que você tá e você não tá. Você tá no ambiente, mas você não tá. Entendi. Parece que você tá fora. As pessoas notam que parece que você não tá ali, entendeu? Então, acho que você conseguir viver a vida de uma forma que você consiga ter essa paz, e aí cada um vai encontrar o seu equilíbrio, cada um tem os pontos, E a sua fonte de sabedoria, como você falou, para ter paz, né? Você falou da sabedoria para poder ter paz e entender o que entrar, o que não entrar, onde recuar, onde acelerar, para você poder viver tranquilo, né? Paz. E eu acho que a maturidade, ela não vem com os anos, mas ela vem com os danos. Os danos, eles são importantes para que a gente possa adquirir maturidade. Então, quanto mais a gente vive, a gente experimenta, a gente faz acontecer, e a gente acerta e a gente erra, mais a gente cresce. Né? Eu costumo até dizer que são os momentos mais críticos onde a gente aprende mais, onde a gente evolui ali vários níveis, né? Massa. Tito, fala pra gente o seu Instagram, deixa seus contatos aí, seu recado final, pra gente finalizar aqui. O meu Instagram é o Marcos Tito. Tá? Ok. Então, o Marcos Tito. O Marcos Tito.
Tá, você tem um site, você tem as mentorias também, né? Onde a gente pode te achar? No site, no Instagram, a gente acha tudo. No Instagram, manda Tá. mensagem lá e aí a gente troca ideia. Maravilha, Tito. Muito Legal. obrigado mais uma vez pela sua presença. Cara, muito engrandecedor. Bacana. Um conteúdo, chama Conexão Loteadores Fora da Sim, Curva. sim, Dos sim. loteadores fora da curva, né? Aí, cara, o que o Tito tá fazendo lá? O Tito não é loteador. Mas, cara, um conteúdo diferente, muito enriquecedor e com certeza vai ajudar muito o empresário aí no nosso mercado imobiliário em prol de cumprir o propósito, de abençoar pessoas através do negócio imobiliário, de fazer que os empresários entendam que a pessoa física tem que estar bem junto com a pessoa jurídica, em todas as esferas, alma, espírito, corpo, para que a coisa ande e que a gente tenha um mercado mais profissional, que esse é o grande objetivo, que a gente faça moradia com mais qualidade, que a gente possa ser realmente um diferencial fora da curva dentro do nosso mercado imobiliário, tá? E muito obrigado por aceitar o convite, por contribuir com esse nosso movimento aí. Conte sempre comigo também. Fechou? Maravilha, meu querido. Obrigadão, parabéns aí pelo trabalho, sucesso e conte sempre comigo. Valeu, irmão. Abraço. Abraço. Valeu.